Oi, seja bem-vindo ao Casa em Pauta e hoje estamos com a arquiteta Laura Siriani para falar novamente sobre iluminação. Nós fizemos um vídeo assim, falando com algumas dicas de iluminação, explicando alguns conceitos de temperatura de cor, e hoje nós vamos falar sobre a importância da iluminação para a saúde e como isso interfere no nosso dia a dia, nas nossas tarefas. Seja bem-vinda, Laura. Obrigada novamente pelo convite. Então, assim, a gente pode achar que iluminação é só uma escolha de luminária, ou é só um efeito diferente, ou é só uma outra função que a nossa casa tem, que é iluminar. Mas a gente já está acompanhando alguns estudos aí que nos mostram como que essa luz interfere na nossa saúde, na nossa produção de hormônios, na nossa convivência com outras pessoas. E quando a gente começa a ver isso a fundo e saber que as coisas estão correlacionadas, a gente fica bem preocupada em, às vezes, errar um projeto de iluminação, porque isso pode causar problemas de saúde na pessoa. E hoje em dia, cada vez mais, as pessoas ficam dentro de escritórios, às vezes trabalham home office, mas elas estão dentro de ambientes expostas a uma iluminação artificial. Tem alguma relação, então, da iluminação que a gente tem no nosso ambiente com a luz natural? Tem. Na verdade, isso tudo começou quando o processo de trabalho começou a mudar. O que acontecia? As empresas colocavam bastante pessoas dentro de ambientes, às vezes ambientes sem janela, né? Principalmente ambientes ali de telemarketing, esses que precisa pouco de espaço de trabalho e muita gente trabalhando. E muitas horas de trabalho. Então as pessoas viravam turnos e aquela luz branca, luz de trabalho, incidindo sobre as pessoas, e começou a ter muito processo trabalhista. Olha só. Então muita gente entrando em depressão, com transtorno de ansiedade, e não se sabia por quê, né? O trabalho é estressante, ok, mas a fundo assim de transformar essa pessoa numa pessoa ansiosa, depressiva, índices altos de suicídio. Então as pessoas começaram a ver o que era, né, além do trabalho. E foi visto que a iluminação branca, que é a iluminação de trabalho, exposta a muitas horas de trabalho, essa pessoa exposta, né, a muitas horas dessa iluminação, começou a mudar o processo hormonal, né, interno do corpo. Porque o que acontece? A gente, desde sempre, né, desde que a gente trabalhava na rua com a agricultura, a gente tinha picos de produção hormonal. Então, durante o dia a gente tinha um pico ali ao meio-dia, se eu não me engano, de cortisol, que é o hormônio do estresse, que faz que a gente fique alerta, com que a gente fique, né, focado, querendo trabalhar. E depois à noite a gente tem um pico de melatonina, que é o hormônio do sono. Então, como a gente começou a ficar mais enclausurado e não perceber a luz do sol, o dia se pondo, o dia nascendo, a gente perdeu a noção do que o dia está começando e que o dia está acabando. Então, nosso cortisol sempre a pico. Então, isso começou muito estresse, muita ansiedade, né? E a melatonina, que é importante para a gente descansar, acabava não sendo produzida. Então, começaram a se fazer esses estudos, né, para entender como é que o nosso corpo funcionava e relacionava isso com a luz natural. Então, hoje a gente já está utilizando a luz artificial para reduzir esses estresse, né, de trabalho. Já tem algumas empresas fabricando luminárias que vão trocando a luz ao longo do dia. Que interessante. Para que o funcionário se sinta, claro, empresas muito grandes, né, que podem arcar com esse custo. Mas porque acaba reduzindo, aumenta o custo da luminária, sim, mas reduz o custo de advogado com o processo trabalhista, né? Sim. Então é um bem-estar que é necessário. E inclusive hoje em dia também cada vez as pessoas buscam ambientes com luz natural, com muita iluminação com luz natural também. Eu acho que isso ajuda de alguma maneira, né? Não só o fato da sustentabilidade, né, de utilizar o menos luz artificial possível, mas de também enxergar, né, um céu, ver se vai chover, se não está chovendo, né? Quantas vezes a gente fica trancado numa reunião e quando vê, nossa, choveu, eu não vi. Sim. Isso para nossa saúde é muito prejudicial, de a gente não ter noção do que está acontecendo na rua, né? A gente não tem mais referência. Isso para o nosso corpo a gente pode não sentir assim, se dar conta conscientemente, mas o nosso corpo acaba sentindo e refletindo, né,
a gente chega em casa irritadiço, vai brigar com o marido, vai brigar com a esposa e não sabe nem porquê. Às vezes não tem um motivo, né? Sim. E é só pelo fato da gente estar produzindo muito hormônio devido à iluminação. E diante disso, tu tem alguma dica para dar para as pessoas em casa? Algum cuidado que seria interessante elas terem em termos de iluminação para ter um conforto, para conseguir dormir bem, para conseguir acordar bem disposta? Sim, então a iluminação natural, né, que a gente não pode estar privado disso, nem as normas não permitem que a gente se prive, né, dessa iluminação natural. Então, quanto melhor a gente dispor de iluminação, assim, né, abrir a janela quando acorda, já dá uma sensação, né, que tu tá num ambiente puro, assim, natural, né. A escolha das luminárias, né, das cores das luzes, são bem importantes, né? Então a gente tem uma iluminação de aconchego, sim, no quarto, ter iluminação assim mais de trabalho nos locais de trabalho, então uma iluminação mais branca no banheiro, na cozinha, né? Que são áreas que a gente precisa da luz mais um pouco mais brancas, e ter essas iluminações um pouco mais amareladas nos locais de descanso. Acho que é o mais importante assim pra gente conseguir conviver bem. Ok, então, muito obrigada por essas dicas e por essa informação. Interessante pensar como tudo está relacionado, a arquitetura, a iluminação, o bem-estar, né, a saúde das pessoas, né, e de que maneira a arquitetura, a iluminação pode fazer com que as pessoas se sintam melhor, né, no seu dia a dia. Com certeza. Isso é muito bom. Então tá bom, muito obrigada então pela participação. Obrigada. Quem quiser pode seguir a Laura nas redes sociais, que ela sempre tem dicas lá bem interessantes, né? Isso aí. E nos vemos no próximo vídeo. Se inscreva no canal e até mais. Tchau, tchau. Obrigada.